Kimi Antonelli vence o GP do Japão e agora é o novo líder do campeonato mundial. O que você estava fazendo com 19 anos? Pois é, eu não lembro, mas o Kimi Antonelli vai lembrar. É o líder do campeonato mais jovem da história da Fórmula 1, que vai estar com uma missão bem interessante a partir de agora e vai ficar nessa posição pelo próximo mês. Além disso, temos uma McLaren que parece ter acordado lá no país asiático e ameaçou diretamente a Mercedes na briga pela vitória, independentemente de quem fosse, seja com o Russell de um lado ou Antonelli do outro. Embora o italiano tenha chegado com 12 segundos de vantagem para o australiano, eles conseguiram fazer um trabalho muito interessante por lá também. E aconteceu. O que muita gente imaginava que iria acontecer, ou até alguns já previam, tivemos uma batida supostamente por culpa das novas regras do regulamento, né? Um carro acabou desacelerando demais, o outro acelerou demais, como resultado o Berman acabou indo para o muro num choque que rendeu uma força G de 50. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas sobre esse episódio especial, eu vou acabar fazendo um vídeo só sobre os problemas do regulamento e as coisas que a FIA tem que resolver logo depois que esse vídeo for ao ar. Mas, enfim, vou ter que falar aqui também porque faz parte do resumo da corrida. E como você já percebeu, esse vídeo tá aqui para resumir tudo o que aconteceu no GP do Japão, inclusive com o Verstappen, que provavelmente agora já deve estar especialista, bacharel em asa traseira da Alpine. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 todos os dias aqui com vocês. Caso seja novo, não esqueça de me seguir e já clica no like, porque o like ajuda muito na divulgação desse vídeo. E bom, foi uma corrida que me surpreendeu bastante, porque eu não esperava que ia ter tanta ação desde o começo. Vale lembrar que o Antonelli largou na pole position, logo atrás dele veio o George Russell, porém eles foram engolidos pelas McLarens e Ferraris, que tomaram parte da dianteira da prova desde o começo. O Oscar Piastri chegou ao ponto de abrir vantagem em relação ao George Russell, que teve que recuperar posições, enquanto o Antonelli largou tão mal que foi realmente lá para trás e nem conseguiu brigar tanto assim no começo da prova. E assim foi até o momento do safety car. O Oscar Piastri fez o seu pit stop, logo depois o George Russell fez o seu pit stop, e assim que ele saiu dos boxes, veio uma bandeira amarela que era causada por causa do Berman. E logo de início todo mundo imaginou que ele tinha rodado sozinho, que foi um erro de pilotagem, uma barbeiragem, como dizem, mas não, foi algo mais sério. O Berman tentou ultrapassar o Colapinto ali na spoon, na colher, e terminou que o carro dele estava a pelo menos ali uns 260 km por hora, enquanto o do Colapinto estava ali por volta de 40, 50, 60 km mais devagar. Especula-se que isso aconteceu porque ele tinha reduzido a velocidade do seu carro para fazer o gerenciamento de carga, basicamente para encher a bateria naquela curva, enquanto o Berman ele veio com tudo para ultrapassar o argentino, já estava com o bucho aberto, então veio com uma velocidade muito discrepante do que a gente está acostumado de ver numa ultrapassagem, e terminou que ele escapou de ter atingido o argentino, a grande verdade é essa, por pouco ele leva o Colapinto para o muro também. Enfim, acabou indo para a brita, e aí quando você já sabe o que acontece, né? Carro na brita, vira passageiro, acabou rodando, bateu muito forte, com a força de 50 G quando ele atingiu o muro, com uma velocidade de 308 km por hora, de acordo com a equipe Haas. A FIA vai ter que ver isso, porque as reclamações dos pilotos ficavam muito no campo do imaginário, né? Uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. Aconteceu. E agora não só os pilotos estão com a razão, como também a torcida está com a razão, né? A torcida que falava que isso poderia acontecer, o medo que as pessoas têm de ver uma tragédia acontecendo na Fórmula 1, porque eu não quero, você também não quer, a gente já viu muita coisa nessa categoria e não quer que isso se repita novamente. Acho que agora eles vão ter que resolver mexendo nas regras do regulamento. A FIA até fez um comunicado dizendo que já começou o seu processo de investigação e qualquer coisa que digam que a FIA vai fazer é mera especulação, eles vão ter que mexer. Porque daqui a pouco os pilotos vão começar a ficar ainda mais irritados com a situação e tá ficando um pouquinho difícil você falar que os pilotos estão errados depois de você ver um carro no muro. E antes que alguém diga,
Pô, você está mudando de opinião sobre o regulamento? Eu ainda acho que o regulamento tem potencial. Porém, a forma como ele começou não foi a maneira correta. Todo mundo concorda aqui em relação a isso. Desde o que aconteceu com o Lawson. Não vou me prolongar muito aqui, senão vai ser o outro vídeo que eu vou fazer só sobre isso. Mas a FIA vai ter que resolver isso o quanto antes. Pois bem, daí pra frente o Antonelli, que não tinha parado, parou durante o safety car, saiu na frente, o Piastri, que estava um pouco atrás, recuperou posições e ficou em segundo, e dali para baixo ficou Leclerc, Russell, Hamilton, Norris brigando pelas posições, e eis que chegamos na bandeirada e temos o resultado de Antonelli em primeiro, Piastri em segundo e o Leclerc na terceira posição. O Russell chegou em quarto, mas foi um resultado até bom, dado o azar que ele teve no safety car. Mas bem, vamos agora às posições de chegada e assim a gente vai comentando o que cada um fez. Oliver Berman, já sabe, não concluiu. O Stroll abandonou no meio da prova. O Albon, não sei o que aconteceu com o Albon. Eu sei que ele quase abandonou, voltou um minuto atrás e depois acabou assim. Valtteri Bottas em 19º, Fernando Alonso em 18º, pela primeira vez a Aston Martin termina a corrida com o carro. Palmas para a Aston Martin. 17º ficou Sérgio Pérez, 16º Colapinto, como a gente já comentou. 15º Carlos Sainz, 14º Lindblad, 13º Gabriel Bortoleto, que teve uma corrida não boa. Ele largou mal, perdeu muitas posições e para recuperar foi muito difícil. Recuperou algumas, porém não todas. Terminou em 13º, acabou não pontuando. Eu tinha expectativa que ele iria pontuar, porém não aconteceu. 12º para Isaac Hadjar numa Red Bull. Senhores. 11º para Nico Hülkenberg. Eu acho que o Nico Hülkenberg ele deve ter alugado a posição P11 para o resto da temporada. Porque vira e mexe ele está aqui, na classificação ou na corrida. E os que pontuaram? O Esteban Ocon pontuou com a Haas, primeira vez que ele pontuou na temporada. Em 9º ficou o Liam Lawson. Em 8º, gente. 8º ficou o Max Verstappen, que ficou a corrida inteira atrás do Pierre Gasly. Se você for ver o onboard do Max Verstappen, você vai ver que tem só a traseira da Alpine. O Verstappen vai terminar a temporada fazendo um desenho do carro do Gasly com o halo no meio aqui. Então vai ficar o halo aqui e a traseira lá na frente. Ele até, quando eles estavam passando e repassando, o Verstappen deu um tchauzinho. O Verstappen deu um tchauzinho pro Gasly durante a corrida, porque a situação dele ultrapassar ali estava muito complicada. A Red Bull estava com problemas de equilíbrio no carro, o Verstappen não se adaptou ao regulamento, no caso da pilotagem, com o novo carro, e tá complicado por lá, porque não é só o carro, não é só o piloto, é uma mistura dos dois. E o Hadjar ainda por cima piorou toda a situação para a equipe. Terminaram marcando apenas 4 pontos. Hamilton chegou em 6º, o Norris chegou na 5ª posição e o Russell chegou na 4ª posição. Esses três ficaram disputando até o finalzinho, porém quem venceu mesmo foi o Leclerc, que acabou ultrapassando o Russell no momento em que ele perdeu velocidade também na colher. A Fórmula 1 tem que resolver isso quanto antes. Em segundo chegou o Oscar Piastri e em primeiro chegou o Antonelli, o líder do campeonato mais jovem da história da Fórmula 1. Venceu a segunda seguida, fez a segunda pole seguida e agora a gente já começa a questionar se realmente a Mercedes vai manter essa dupla de pilotos para o próximo ano. Chegamos naquele momento. Será que o Russell vai conseguir se recuperar? Será que o Antonelli está vivendo só o seu momento, o Sérgio Pérez, que ele viveu lá em 2023 com a famosa Rosbergada? Bom, será? É a grande dúvida aqui agora. De fato, a corrida foi... Eu não vou dizer... Assim, eu não quero elogiar a corrida, porque faz parecer que eu estou passando pano pelo que aconteceu com o Berman e não é isso que eu quero. A corrida, de fato, teve ultrapassagens de verdade. Teve muita troca de posição, é verdade. E dá pra gente ver que, de fato, a corrida teve seus momentos bons, porém, ao mesmo tempo, ela foi a corrida bem a cara de Suzuka. Suzuka não tem trazido boas corridas nos últimos anos. Você sabe muito bem disso. 25 não foi muito boa, a gente só lembra dela porque o Verstappen ganhou. 24 não foi muito boa, 23 também não foi muito boa, 22 teve a chuva, 21 não teve, 20 não teve, 19 mais ou menos por aí também. Dá pra gente dizer que a gente se divertiu um pouco na corrida,
porém também dá para dizer que a corrida evidenciou muitas falhas que o regulamento tem que resolver, principalmente no que eu acho que é o principal, que é a segurança, como aconteceu com o Bergman, como também na classificação, na quali, que é o show, que foi muito prejudicado, porque se a única coisa que tinha em Suzuka que era muito interessante era a quali, que a quali foi ruim. O Leclerc até ficou bem irritado com a situação. Bem, o vídeo está acabando, tá? Eu tô aqui segurando meus pensamentos para usar no vídeo sobre os problemas do regulamento, então aguarda, esse vídeo vai sair logo depois que esse aqui for ao ar. E tá tenso. A FIA tá com um pepino enorme nas mãos e tem que resolver o quanto antes, porque agora não só os pilotos estão reclamando, como a maioria dos fãs já estão com o nariz pro outro lado, enquanto o regulamento tá desse. Senhores, eu quero saber suas opiniões, tá? Comenta aqui embaixo. Senhoras e senhores, caso tenha gostado do vídeo, clica no like, se inscreve no canal para ver mais vídeos meus e eu te vejo no próximo para falar de Fórmula 1. Até mais.